o nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos vós, amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo de número 11, verso 32. Profeta Daniel, capítulo 11, verso de número 32. Daniel 11, 32. Podemos ler juntos? Vamos lá? 11:32, vamos lá? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. A parte final, vamos lá, de novo, vamos lá? O povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Grife esse texto na sua Bíblia. É um texto muito expressivo e eu recomendo. Alguns textos da palavra de Deus, a gente deve sim ter como que um olhar para eles de modo especial. E esse é um deles que entendo que você tem que olhar de modo especial. Irmãos, temos falado aqui sobre tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, salvará a ti mesmo e aos que te escutam, aos que te ouvem. Uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. E já durante um tempo temos falado sobre aspectos devocionais. Tem cuidado de ti mesmo, cuidado com a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Temas mais devocionais que foram abordados aqui cerca de 2 meses e meio aproximadamente. E agora estamos adentrando temas um pouco mais robustos, um pouco mais com mais conteúdo, mais doutrinário, mais forte, né? E entendo você que ninguém deve ficar no leitinho. Quem está chegando no Evangelho é leitinho, mas quem já está no Evangelho há mais tempo precisa entender que precisa sair do leite. E aí, robustez na fé, crescimento espiritual, desenvolvimento do caráter cristão e, sobretudo, convicções doutrinárias. É por isso que Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele pudesse de alguma forma ter cuidado consigo mesmo, com aspectos da sua saúde, com aspectos da sua devoção e bem como com os fundamentos da fé. Adentrando a esse tema, esse texto, Daniel capítulo de número 11, 32 vai ser uma referência num dos pontos finais do livro de Daniel, lembrando que Daniel era um judeu que estava num contexto do cativeiro, quando os israelitas foram levados de Israel para a Babilônia. Depois viveram também uma relação na questão do cativeiro assírio. Então, Daniel é esse que está vendo o povo de Deus exposto a um nível de opressão, de escravidão, a princípio com Nabucodonosor, Belsazar e todas as leis e decretos que foram feitos ali, e posteriormente com o cativeiro persa, com a Síria. E então nós temos essa descrição, e por final, no capítulo de número 11, 32, ele vai trazer essa pérola para nós, né, quando ele diz aos violadores da aliança, né, ele com lisonjas perverterá. Ou seja, na verdade, Israel havia violado a aliança com Deus. E por conta da violação dessa aliança com Deus, o que é a violação? Deus havia estabelecido uma maneira, um jeito, decretos os quais ele desejava que seu povo ouvisse, aprendesse, obedecesse e reproduzisse. Mas à medida que eles foram desprezando, rejeitando, negando a realidade dos decretos e dos ensinos de Deus, eles foram se afastando de Deus, e um consequente afastamento de Deus fez com que eles entrassem em estado de rebelião. E nessa rebelião, o povo hebreu, irmãos, aquele povo que foi chamado por meio de Abraão, por meio de Jacó, de Isaac, por meio das 12 tribos, aquele povo que foi chamado através da ascendência de Jesus, Davi, Salomão, até chegar no nosso mestre. Esse povo havia se rebelado totalmente contra o Senhor. Então eles eram violadores dessa aliança com Deus. E aí, quando se viola a aliança, quando não se conhece os estatutos, os decretos, a possibilidade de que você infrinja
esses decretos é muito grande. Certamente aqui tem muitos que são habilidosos motoristas de veículos. Se nós esquecermos as leis de trânsito e pegarmos um veículo, irmãos, nós vamos fazer muita barbeiragem. Toma isso para si, para entender que se nós desprezarmos as Escrituras Sagradas, a nossa vida vai correr um certo risco de cometermos várias barbeiragens na nossa vida. Vários aspectos da nossa vida podem ser dissonantes, ou seja, nós não vamos dar a nota certa em relação ao desejo de Deus. E Jesus, no Novo Testamento, vai chamar a atenção da igreja, dos seus discípulos, quando ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o meu poder. Então aqui, Daniel está falando acerca de que é preciso conhecer a Deus. E o povo hebreu havia esquecido completamente acerca de quem era Deus. Mas aí, para encorajar, para fortalecer e para trazer uma nova concepção, Daniel é usado por Deus para trazer essa pérola preciosa. Mas o povo que conhece Deus, duas coisas vão acontecer. Diz o texto aqui: esse povo se tornará forte. Forte em quê? Forte na comunhão com Deus, forte na espiritualidade, forte nos projetos de Deus, forte na missão, forte no engajamento para servir ao nosso Deus. E esse povo vai ser um povo ativo, ou seja, ativo não é ativista, é ativo, vai ser dinâmico, vai ter ânima significa vida, vigor. E a Bíblia nos ensina lá em Isaías acerca do fato de que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então aqui, o que a gente tem aqui, irmãos? Uma pérola encorajadora para nós, para você, e uma pérola preciosa da palavra de Deus, onde a gente aqui é encorajado, primeiro, a conhecer a Deus, e experimentarmos os resultados desse conhecimento de Deus. Primeiro, nos tornarmos cada vez mais fortes, num tempo em que nós estamos expostos a tantas opressões, tanta perseguição, tantas circunstâncias difíceis e aflições que tendem a enfraquecer a fé. Você está sendo desafiado, primeiro, a conhecer a Deus para que seja forte nas suas convicções espirituais. Segundo, ser ativo. Ser ativo significa o seguinte: você não está morto. A sua fé não está como uma daquelas igrejas lá do Apocalipse, que não era nem fria, nem quente, mas era o quê? Era morna. E uma fé morna, uma vida espiritual morna, irmãos, evidentemente não vai ser ativa, não vai ser dinâmica. E não sendo dinâmica e nem ativa, aí vai se enquadrar naquilo que Jesus Cristo vai dizer, que esses seriam como aqueles os quais ele estaria disposto a vomitar, porque seria intragável lidar com pessoas que vivem uma vida espiritual que nem é fria e nem é quente, mas é morna. Você já tomou água morna? É melhor a água fria, ou então um copo bem quente de chocolate ou de café, né? Mas tomar uma água morna não dá, né? E aí a Bíblia fala assim, não podemos ser mornos. Deus quer que nós sejamos fervorosos. E aí, esse fervor, irmãos, advém do nosso conhecimento de Deus. Por isso, adentrando a esse tema, o ser de Deus, perguntas que nós precisamos estar respondendo. Qual é o ensino principal das Escrituras? Você tem aí 66 livros nas suas mãos, ou no seu aplicativo, onde você tem aí a Bíblia Sagrada, várias versões atualizadas, revista contemporânea, 66 livros. E esses 66 livros, eles vão apontar sobre Deus. Escrituras, biblion, significa texto sagrado, livros sagrados. Esses textos sagrados vão falar o tempo todo sobre Deus, né? Principalmente o que o homem deve saber sobre esse Deus e como conhecer esse Deus. E aí, o que esse texto, irmãos, vai nos ensinar? Vai nos ensinar quem é Deus. Quem é Deus? Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Vai falar desse Deus que os catecismos nos apresentam dessa forma, de maneira resumida. E nessas perguntas, queridos, aprendemos sobre o ser de Deus implicitamente, primeiro, de que há um Deus
explicitamente de que esse Deus, tal qual foi lido no primeiro texto aqui pelo Tiago, né, que esse Deus é um Deus que é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem espírito e em verdade. Terceiro, esse Deus, que tipo de Deus é? Quem é esse Deus? Esse é como qualquer outro Deus? Aí, irmãos, é nesse aspecto que gostaria de considerar com os irmãos algumas questões, um conteúdo um pouco mais teológico, diria assim. Quanto à existência de Deus, irmãos, quem é Deus? Subentende que a existência de Deus implica no seguinte: a crença na existência de Deus é o fundamento da adoração de todas as religiões. E aí, Hebreus capítulo 11, verso 6, vai nos apresentar a seguinte descrição, né? É impossível viver uma vida sem agradar a Deus, né? Quando ele fala, por quanto é necessário que aquele que aproxima de Deus crê que Ele existe. É preciso crer que Deus existe, né? E que deve haver uma causa primeira pela qual tudo existe. Por isso, pelas seguintes razões, podemos conhecer a Deus. Então, já que existe um Deus, esse Deus que você vem aqui à igreja para adorar, para servir, quem é esse Deus? Como é que esse Deus se revela? Primeiro, ele se revela pelo livro da natureza. O que é o livro da natureza? Salmos 19. Quem se lembra pode citar comigo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia, e uma noite revela o conhecimento da outra noite. Queridos, o que o salmista quer nos ensinar com isso? Que, primeiro, quando nós olhamos a obra da criação, não há como não termos a consciência e a mensagem de que existe um Criador em torno dessa criação. Ao olharmos os céus, olharmos a terra, olharmos os mares, as montanhas, olharmos a criação de Deus, existe a mão de Deus na obra da criação. Segundo, pelas obras de Deus, sabemos que há um Deus por meio de suas obras. Isto é evidência tão clara da existência de uma deidade que a maioria dos ateístas, quando considera essas obras, tem sido forçada a aceitar a existência de um Criador sábio, supremo, acima de todas as coisas. E aí, quando nós olhamos para o livro de Jó, um dos livros, e aí os estudiosos entendem que Jó está localizado lá no Velho Testamento, lá quase que no período de Abraão. Jó capítulo 38, verso 7 diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu a madre? Jó, irmãos, traz para nós o próprio Deus, quase que numa resposta, num diálogo, usando os três amigos de Jó, naquela conversa com os amigos de Jó, e com perguntas que são perguntas muito fortes. Onde estava tu quando houve o fundamento da terra? E nós sabemos em Gênesis capítulo 1, quando nos ensina que Moisés declara que a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja separação das trevas, e houve. E ele está perguntando: quem é que fez isso? Então, a criação, as obras de Deus revelam a existência de um Deus. Atos capítulo de número 17, verso 24, traz a seguinte descrição: o Deus que fez o mundo e o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Lucas traz esse registro numa descrição do diálogo de Paulo. O sábio governo de todas as coisas manifesta a existência de Deus. Deus é o grande superintendente do mundo. Ele tem o cetro dourado em suas mãos, governa em sua mão, guiando todas as coisas. Terceiro, Deus pode ser conhecido, ou Deus pode se revelar através, irmãos, da nossa consciência. A consciência
é a prova da deidade. Ela é um representante de uma ação delegada de Deus. A consciência é testemunha da deidade. Se não houvesse uma Bíblia para nos dizer que há um Deus, a nossa consciência o faria. A sua consciência o faria. Quando nós olhamos Romanos capítulo 2, verso de número 15, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. A nossa consciência nos acusa de que existe um Deus. Quer ver? O momento em que não se usa a Bíblia, mas a própria consciência vai mostrar que os indivíduos têm uma reflexão acerca da moralidade, de certo ou errado. Quando Jesus estava com aquela mulher adúltera, e no diálogo que ele teve com ela, quando ela lhe apresenta o fato de estar ali um tanto envergonhada, um tanto constrangida, porque foi pega em flagrante adultério, exposta pelos fariseus acerca do seu erro, da prática de adultério, que era uma infração da lei moral de Êxodo, capítulo de número 20. Quando Jesus está com aquela mulher, irmãos, ele escuta a fala dela, escuta a acusação daqueles homens, mas Jesus, tão simplesmente, com o rosto certamente voltado para a areia, faz uma pergunta retórica. Ele não chega com argumentos teológicos fundamentando a sua fala, mas ele chega apenas com uma pergunta. E Jesus diz àqueles homens: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E qual o relato a seguir ali? Nós não temos uma descrição bíblica de uma fala contundente de Jesus argumentando acerca dos aspectos da lei em Levítico, quer seja dos aspectos da lei moral. Mas a descrição bíblica ali, irmãos, é que eles foram acusados pelo quê? Pela própria consciência. Isso significa que a sua consciência, ela vai sempre revelar o que está de certo, o que está errado. É fato que nós precisamos das Escrituras, mas Deus nos torna indesculpáveis, inclusive pelo fato de que quando percebemos que existe algum erro, algum dano, alguma infração, aquilo nos acusa. E acusa por quê? Porque erramos um alvo. Pela consciência. Quarto, como é que nós podemos saber da existência de Deus? Pela busca religiosa no âmbito universal. A existência de um Deus é algo que se verifica no Conselho das Nações, na consagração universal das orações de todos os homens. Nenhuma nação é tão bárbara a ponto de não acreditar na existência de um Deus. Embora o pagão não adore o verdadeiro Deus, ele adora um Deus, letra minúscula. Todas as nações. Nós não temos um Deus específico. Lembre-se de que Jesus chegou a dizer em Mateus capítulo 5, 24, que nós não podemos adorar a Deus e as riquezas. E essa palavra riqueza, no texto grego original, significa mamon. Mamon é uma divindade. Então, ainda que não se tenha absolutamente nenhum Deus forjado por um artífice, pelas mãos de um artista, com cabeça, com corpo, com pés, ou ainda que não se tenha a noção acerca como os animistas que adoram o sol, que adoram a terra, que adoram o mar, que adoram os seres criados, mas quando se adora o dinheiro, a riqueza, expressa-se ali um Deus. Então todas as nações, empiricamente, implicitamente, têm a consciência e têm uma busca de uma devoção em relação a um Deus. A existência de Deus, queridos, ela é provada também
pelo fato de que Deus é um ser soberano, que é um Deus que se verifica por meio de seu poder ilimitado, a sua soberania, aquele que age e ninguém o impede de agir. Isaías capítulo de número 43, verso 13, diz assim: agindo eu, quem impedirá? Nada pode interromper a sua ação, senão algum poder superior, mas não há nenhum outro poder superior acima do Deus que se revela nas Escrituras para nós. Todo poder está submisso a Ele, o seu braço é armado de poder. Salmos 89, verso de número 3. E, em sexto lugar, a existência de Deus é percebida pela existência do mal. É fato que muitas vezes temos muita dificuldade de lidar com a questão maniqueísta. O que é maniqueísmo? É o conflito do bem contra o mal. Mas só o fato de existir o mal pressupõe a ideia do bem. Existem demônios, existem perversões, existe maldade. Antagonicamente, existe um Deus. Os ateus não podem negar que existam seres malignos, seres antagônicos a Deus. E, portanto, devem admitir: se existe o mal, existe o bem. Portanto, irmãos, vem para nós essa declaração de Daniel, capítulo 11, o povo que conhece a Deus. Vem para nós a declaração de João, capítulo 4, que Deus é Espírito. E aí, em cima dessa adoração, desse texto, precisamos entender o que significa desse Deus ser Espírito. Que Deus é esse que se manifesta em Espírito? Por Espírito se diz que Deus é uma substância não material, pura, não composto por corpo e alma. A essência de Deus é nobre e excelente. Deus se difere, Deus se distingue dos anjos. E nesse caso, os anjos também são espírito. Os anjos são finitos e capazes de serem aniquilados e destruídos, são seres criados. Os anjos são ministros e servos que estão a serviço do próprio Deus. Eu disse aqui, semana passada, quem tem acompanhado os estudos de quinta-feira, quando nós temos a descrição de Isaías capítulo 6, Isaías 6, quando nós temos ali Isaías tendo aquela visão sublime da adoração diante de Deus, e aí ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Serafins voavam por cima dele, com duas asas cobriu o rosto, com duas asas cobriu os pés, com duas asas voava, cobriram o rosto. Reverência. Os serafins, os anjos estavam diante do rei em uma atitude de reverência. Cobriu os pés, humildade, reconhecendo a fragilidade. Com duas asas voavam, porque estavam sempre em estado de prontidão ao comando do próprio Deus. É exatamente os anjos, aqueles que permaneceram no estado de adoração ao nosso Deus e foram criados com esse propósito de servirem a Deus e serem ministros de Deus em nosso favor. Mas são espírito, seres criados. Apocalipse capítulo de número 12, verso 4, fala assim, acerca de Satanás, uma referência do dragão, que tinha 7 cabeças, 10 chifres sobre as suas cabeças, que são diademas. E vai dizer Apocalipse, capítulo 12, verso 4, que Satanás com a sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu e lançou-os para a terra. É uma referência metafórica de terça parte, ou um terço dos anjos que foram criados, terem se rebelado contra Deus, e esses anjos que foram criados por Deus, se rebelaram contra Deus juntamente com o sinete da perfeição, que é Lúcifer, que é Satanás. Esses anjos agora estão contrários aos propósitos de Deus, mas foram seres criados, anjos, espírito. Deus é um espírito infinito, ilimitado, imenso, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é esse que se distingue dos homens.
porque os homens também são seres criados. Em Efésios capítulo de número 10, embora nós tenhamos a descrição de Efésios capítulo 2:10, quando fala que somos feitura, somos criados conforme a imagem e semelhança do próprio Deus, somos feitura, uma expressão, somos poema, nós somos a obra-prima da criação de Deus. O Salmo de número 8 vai dizer que o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Embora seja a coroa da criação, é um ser criado. Os anjos, embora não seja espírito, são seres criados. E Deus se distingue dos homens e dos anjos. E aí vem a pergunta: que tipo de Deus você está servindo? A quem você está servindo? A quem nós somos chamados e convidados e convocados a servir? Irmãos, nós não podemos servir nem a homens e nem a anjos. Nós temos que servir a quem? A Deus. E é exatamente por isso que nós temos que saber a quem nós estamos servindo. Porque se servirmos a homens ou se servirmos a anjos, Daniel fala que o povo que conhece o verdadeiro Deus se torna forte e ativo. Mas se imaginarmos que estamos servindo a homens, não seremos nem fortes e nem ativos, e o nosso destino final não será os céus. Se nós servirmos aos anjos, e a Bíblia vai trazer para nós lá no livro de Gálatas, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, se nós ouvirmos e nós ficarmos encantados com isso, isso é maldição. Então nós temos que saber a quem nós estamos servindo. Será que nós estamos conhecendo a Deus verdadeiramente? Ou será que nós temos uma noção de quem seja Deus, e a nossa percepção esteja tão distante da realidade de quem é Deus, e isso traga para nós uma distorção, uma miopia na nossa construção bíblica, teológica, na nossa concepção de vida cristã, e isso até inclusive trazer um prejuízo na nossa vida de fé, porque a nossa visão sobre Deus está míope, distorcida, e consequentemente não seremos nem fortes nem ativos, porque não conhecemos a Deus como de fato Ele é. Que tipo de Deus servimos, irmãos? Servimos a um Deus onipresente. Ele é infinito. Todos os seres são criados, são finitos. Ele, portanto, é um ser infinito. Infinito em misericórdia, infinito em sabedoria, infinito em santidade, infinito em bondade, infinito em graciosidade. E essa infinitude se aplica a um dos atributos que pertence exclusivamente ao nosso Deus, que é a onipresença. Parece-me que hoje, com o celular, nós nos tornamos meio onipresentes, né? Que sensação estranha, né? Eu tenho tido saudade daquele tempo que eu tinha o telefone fixo, porque só atendia quando estava em casa. Hoje, em qualquer lugar que você está, você tem que atender ou você tem que responder, porque talvez do outro lado alguém pode achar que você está ignorando e quer que você esteja o tempo todo, e às vezes chegam várias e várias mensagens. Vocês sabem que hoje é meu aniversário. Eu recebi tantas mensagens, algumas delas eu não consegui responder. Mas parece que todo mundo quer uma resposta rápida quando alguém lhes envia uma mensagem. Nós não somos onipresentes. Nosso Deus é. Isso significa que Deus não tem barreiras. Não tem barreiras, não tem limites de lugares. Deus não é confinado em um lugar, Ele é infinito. E por isso está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Agostinho, bispo de Hipona, ele disse o seguinte: o ser de Deus não é confundido ou excluído de qualquer lugar. Eis que os céus e até o céu dos céus
não te podem conter. A diferença, irmãos, da questão da onipresença de Deus, por exemplo, nós estamos aqui, e nós aqui adentramos ao culto, e certamente invocamos o nome dele. Você veio com essa proposição de vir aqui para adorar a Deus, e aqui essa presença manifesta de Deus, invocada, na perspectiva de que o culto seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, torna esse ambiente distinto de qualquer outro ambiente, porque é um espaço onde nós invocamos a presença do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, Deus se faz presente em qualquer lugar. Deus se faz presente num centro de macumba, Deus se faz presente num lugar onde, na verdade, a promiscuidade está ali, mas a presença manifesta de Deus não está naquele lugar. Isso torna as coisas diferentes. Isso significa que onde Deus é invocado, em qualquer lugar onde Deus é invocado, a presença do Pai e do Espírito Santo, esse Deus vai ter a sua presença manifesta, e é por isso que nós podemos atribuir essa presença manifesta com a glória de Deus, com o calor da presença de Deus, com esse envolvimento da obra do Espírito Santo de Deus, que torna aquele lugar distinto, diferenciado. Vocês sabem de experiências que a gente já teve em termos de missões. Me parece que quando nós fomos na África, sentimos, embora muita alegria, um peso de opressão, de miséria, de morte, maldade, perversão, maior índice de AIDS, promiscuidade, cultos idólatras, animistas. Mas confesso que quando eu fui na África do Sul, na Coreia do Sul, um país regado por oração, até o país é diferente, até o jeito de ser, até as ruas, até as pessoas são diferentes, porque onde se invoca a presença de Deus, o lugar é outro. Eu me lembro que estávamos numa reunião de oração, uma sexta-feira à tarde, na terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, um grupo de irmãs e eu estávamos orando, e de repente veio uma senhora que foi convidada, e essa pessoa ficou possessa na nossa reunião. Quantos aqui já viram alguém possesso? Gente, é verdade, tá? Não é mentira, possessão existe. A mulher caiu no chão, ela rilhava, ela fazia como se fosse uma serpente, serpenteava no nosso salão. Algo assim que para alguns é bem assustador. E nós orávamos ali, oramos, e louvado seja Deus, o nome de Jesus, o poder de Cristo, e repreendeu aquele espírito maligno. Eu tinha um fusquinha, peguei aquela mulher juntamente com outras irmãs da igreja, levei ela na casa. Quando eu cheguei na casa, gente, a casa imunda, suja, esgoto a céu aberto, espírito imundo, casa imunda. Levei aquela ali, orei com ela dentro da casa dela. Depois, alguns dias depois, eu voltei naquela casa. E ao voltar, para minha surpresa, primeiro já não tinha esgoto a céu aberto. A casa estava limpa. O ambiente mudou completamente. Sabe por quê? Porque quando Deus entra, o mal não sai. Quando a graça invade a vida, o pecado deixa de dominar. Irmãos, é exatamente nesse aspecto que nós temos que compreender que esse Deus que nós servimos
É um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas onde a presença dele não é invocada, não é requerida, não é buscada, o mal vai prevalecer, o espírito do mal vai prevalecer, a maldade, a perversidade vai campear. Por isso que Agostinho fala, o ser de Deus não é confundido ou excluído de qualquer lugar. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. 1 Reis, capítulo de número 8, verso 27. Queridos, os limites de Deus estão nos céus, na terra, nos mares, sem limite. Deus cerca todas as coisas, mas não é cercado por ninguém. Ele determina os limites do mar, os anjos, os querubins, a terra, do mar e dos homens. Jeremias capítulo 23, 24 diz assim: poderá alguém esconder-se sem que o veja? Pergunta o Senhor, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Irmãos, se você como crente começar a ter a consciência de que esse Deus que você serve não é só na sua cabeça do ponto de vista teológico, mas na vivência, entender que esse Deus é um Deus onipresente, e que esse Deus se manifesta de maneira preciosa na vida daqueles que são do Senhor. Se você tiver essa consciência, onde quer que você esteja, você precisa invocar a presença, o cuidado e a ajuda do nosso Deus. Segundo, esse Deus é um Deus em grandeza de conhecimento. Então, primeiro, esse Deus é um Deus onipotente. Então, o povo que conhece Deus se torna forte e ativo ao conhecer a onipresença desse Deus. Esse Deus é forte, poderoso, é um Deus que manifesta a sua existência através da sua grandeza de conhecimento. O Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na balança, conforme o livro de Samuel, capítulo 2, verso 3. As coisas gloriosas são ditas a respeito de Deus, e Ele transcende os nossos pensamentos, louvores dos anjos. A glória de Deus se apresenta principalmente em seus atributos. O Senhor é um Deus de conhecimento, ou seja, Deus é um Deus que extrapola qualquer conhecimento humano. Ele vai muito mais além. Por isso que Apocalipse vai trazer para nós, capítulo 2, verso 23, a descrição que esse Deus, ele sonda as mentes e os corações. Capítulo 2, 23. Eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as obras das vossas mãos. Quando nós olhamos para Davi, falando sobre o Salmo de número 139, que revela exatamente esses aspectos dos atributos de Deus, quando ele fala assim: ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde eu vou fugir? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Mas ele está falando, o conhecimento de Deus é sobremodo elevado para mim. Nosso Deus, irmãos, é um Deus grandioso em sabedoria. Ele sabe de cada contingência. Contingências são eventos da história da nossa vida. Nessa semana, eu estava com Verônica, eu fui levá-la no trabalho, e aí ali no anel rodoviário, uma manobra mal feita de um motorista fez com que um motoqueiro fosse fechado, e de repente aquele motoqueiro passa por cima da moto e ele tem uma queda brusca, absurda, e na nossa frente aquele motoqueiro quebrou o pé. E a gente viu uma cena assim que choca a gente. Aí eu fiquei pensando na vida daquele motoqueiro antes de sair de casa. Se ele era
filho, se ele era marido, se ele tinha conta que pagar. Todos esses eventos, isso são contingências, coisas que vão acontecer, que às vezes a gente não tem ideia, mas podem acontecer circunstâncias quais na nossa vida, e a despeito de qualquer circunstância de dor e sofrimento, o meu único consolo foi o seguinte: eu falei, Deus tem misericórdia dele. Eu fiquei meio agitado na hora, liguei para o 188, né, que a gente liga, né, que é o 198, 92, liguei, e a moça me perguntava: olha, onde é que você está? Onde é que aconteceu esse acidente? Gente, me deu um apagão de memória. Eu não conseguia falar. Não, a gente está aqui na 040, anel rodoviária, próximo. Eu não conseguia, deu um apagão, porque eu fiquei focado na dor daquele rapaz. Contingências, do que aconteceria com ele. Falei, nossa, vai acontecer uma situação, vai ser hospitalizado. Tomara que tenha um cirurgião habilitado ali para poder atendê-lo, que consiga fazer a reparação dos ossos, da articulação das veias. Tomara que dê tudo certo, que ele saia rápido, que ainda que coloque uma gaiola na pele. Eu já fui pensando em tudo que poderia acontecer com aquele moço. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que às vezes acontece conosco contingências, eventos que saem fora do nosso controle, mas não saem fora do controle de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. É por isso que você tem que estar muito atento, porque há poucos anos atrás surgiu, por meio de um pastor chamado Ricardo Goldin, uma teologia chamada teologia relacional. E essa teologia relacional, ela coloca Deus na parede. E nessa teologia tira de Deus a ideia de que Deus seja soberano e de que Deus não saiba das coisas. Deus intervém depois que acontece. Não. Ricardo Goldin defende a ideia, na teologia relacional, de quando um evento acontece, aí Deus vai agir. Você acha que Deus é assim? Até nas coisas ruins, Deus sabe. Deus sabe. Isso tem a ver com o atributo dele, onisciência. Ele sabe todas as coisas. Nas contingências boas ou nas contingências ruins. Eventos bons e eventos ruins. É por isso, irmãos, que quando nós temos a consciência da soberania de Deus, a nossa vida é mais tranquila, é mais confortável, é mais segura. E eu vou dizer que muitas pessoas entram em crises absurdas de fé, exatamente porque não têm a consciência desse Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Quando nós temos essa consciência de fato que Deus sabe todas as coisas, Deus nunca foi pego e nunca será pego de surpresa. Nas contingências ruins, num acidente de moto, numa situação de tragédia, numa perda de emprego, numa crise absurda, Deus não é pego de surpresa, embora Deus não deixe de tratar as consequências quando nessas contingências tem a ver com pecados nossos. Porque para cada pecado há uma consequência. Mas Deus não ignora o fato de Ele ser Deus e de lidar com circunstâncias da nossa vida, as quais essas contingências, de alguma forma, se não soubermos quem é esse Deus, pode abalar a nossa fé e a nossa confiança nele. É por isso que Davi está falando aqui, olha, ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas, tu me cerca por detrás e por diante, tal conhecimento, antes que eu fale, o Senhor já sabe o que eu vou falar, o que eu vou pensar, eu não tenho como fugir.
Ele sabe quem é Deus, ele tem a consciência plena de quem é Deus. É exatamente esse aspecto, irmãos, que revela a perfeição do conhecimento de Deus, e ela é necessária a compreensão de todos nós acerca disso. Ele é a origem, o padrão, o protótipo de todo conhecimento, e essa perfeição é encontrada nele. O conhecimento de Deus é puro e não se contamina com o homem ou com qualquer outro ser. Embora Deus conheça o pecado, odeie, ele pune o pecado. E nenhum mal pode se misturar ou se incorporar ao conhecimento de Deus. Apesar de todas as questões nossas da humanidade, dos seres criados, anjos e homens, ele não se contamina com os nossos pecados. Por isso, irmãos, o povo que conhece a Deus se torna o quê? Forte. E o quê? Ativo. Se eu não conheço a Deus, primeira crise de fé que eu tiver por conta de uma contingência, eu vou colocar Deus na parede, vou falar, Deus me abandonou, aí eu vou, uma projeção psicológica, eu vou culpar pessoas, vou culpar a família, vou culpar a igreja, vou culpar os líderes, vou culpar o pastor, vou culpar... Eu tenho dito que eu não tenho carregado mais culpa de ninguém. As minhas culpas os meus pecados foram apresentados diante de Jesus. A gente não pode carregar a culpa de ninguém. Jesus é que foi disposto a carregar as nossas culpas. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas responsabilidades diante de Deus. E não projetá-las, jogar a culpa nas pessoas, no sistema, na igreja, no pastor, que está tudo errado porque o outro não nos tornou felizes. Não, você é que tem que avaliar quem é você diante desse Deus. E o que esse Deus exige e espera de você. Deus é um Deus de poder. E se Ele é um Deus de poder, é um Deus onipotente. Vocês se lembram de uma canção? A gente vai tentar cantá-la aqui agora. Vamos ver se a gente consegue. Neemias vai me ajudar aqui. Nós cantamos essa canção. Eu ainda não estou encerrando o sermão, só quero que você cante ela comigo para a gente poder lembrar aqui. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, grande é o Shaddai. Vamos cantar? Todo-Poderoso Adonai, Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo, pelo qual existo. Jireh, Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shama, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Dequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. É tão lindo a gente cantar, né? É tão inspirador quando a gente louva aqui na igreja, cantando uma música dessa, parece que a gente até arrepia, não é verdade? E no dia a dia?
E no dia a dia? No dia a dia, irmãos, nós temos que transformar essa letra composta pelo Kleber Lucas numa realidade desse Deus que é criador, desse Deus que mostra a sua onipresença, não está confinado a espaços, nesse Deus que revela a sua onisciência, que sabe de todas as coisas, as mais detalhadas da vida de cada um de nós, mas as mais complexas que estão relacionadas aos astros, ao universo e à mais profundeza, ao mais profundo mar. Esse Deus que sabe das complexidades do nosso interior. No entanto, você, quando tem alguma situação de enfermidade e que os médicos não têm a solução, você recorre a esse Deus que sabe o que se passa no mais profundo ser, na mente, no coração e no organismo. É esse Deus que nós temos que buscar, é esse Deus que nós temos que conhecer. Por isso ele se revela um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Esse Deus que, como nós cantamos e ficamos até inspirados emocionalmente, nos traz alento, encorajamento, e dizer: o Senhor tudo governa, o Senhor tudo controla. E de fato, irmãos, essa teologia musical, ela tem que ser traduzida para o nosso dia a dia. Por ser soberano, Deus tem o direito e autoridade sobre o homem. Ele pode fazer o que quiser com as suas criaturas. Quem poderá discutir com ele? Quem impedirá a ele razão por seus feitos? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exercício do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Que fazes? Daniel capítulo 4, 35. O Salmo de número 75, 7 diz assim: Deus é juiz, a um abate, a outro exalta. Ele tem a salvação e a perdição em suas mãos. Ele tem a chave da justiça consigo para prender quem desejar na prisão terrível do inferno. E tem a chave da misericórdia em sua mão para abrir as portas dos céus e trazer a sua presença a quem ele assim desejar. É por isso que, se você é um dos que tem a compreensão de quem é esse Deus e precisa aprofundar nesse conhecimento, tem que ter um espírito de gratidão a esse Deus, pela graça de esse Deus ter aberto a porta dos céus e revelado Cristo por meio do Espírito Santo à sua vida, para que você pudesse ser salvo e ter uma compreensão distinta da vida, de adoração e de serviço a esse Deus. Apocalipse capítulo 19, 16 apresenta esse Deus como o Senhor soberano, que não presta satisfação a ninguém. Isaías capítulo de número 46, 10 diz assim: farei o conselho da minha vontade. Romanos 13, 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todos estão sob o governo e o domínio do nosso Deus, ainda que nas suas ações estejam fazendo coisas que não agradam e não glorificam o nosso Deus. Isso significa que a autoridade e o poder são infinitos exclusivamente do nosso Deus. O poder de Deus é manifesto através da obra da criação. O poder de Deus é manifesto na conversão das almas. Quando alguém se converte, é porque o próprio Deus abre as janelas dos céus e, por meio da ação do Espírito Santo, traz o entendimento, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E, consequentemente, traz uma nova oportunidade de viver e, sobretudo, sela o nome no livro da vida. Esse é o Deus soberano. Maria, em Lucas capítulo de número 1, verso 51, quando vai ter aquele cântico de Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, ela fala assim: porque o poderoso, ela chama Deus de poderoso. Não é qualquer um, o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome.
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Maria dizendo, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou o seu trono, os poderosos, e exaltou os humildes. Maria falando, esse Deus é um Deus poderoso. E concluindo, irmãos, esse Deus não se limita o seu poder segundo a nossa própria vontade, porque Ele é livre para fazer tudo quanto quer, tudo quanto deseja. Esse é o nosso Deus. Portanto, esse Deus, quando conhecido, torna o seu povo forte e ativo. Mas quando nós temos displicência, não temos aquele desejo de conhecê-lo, não temos aquele entusiasmo de viver a fé cristã, evidentemente, irmãos, fraqueza, corrupção e pecado dominarão as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, verso 6, para que nós estejamos concluindo esta palavra. Malaquias 3, 6. Lá no finalzinho do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3, verso 6. 3, 6. Vamos ler juntos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo para nós nessa noite, olha, eu sou o seu Deus. Se você se lembra de Êxodo capítulo 20, quando Deus dá a lei para o seu povo, e essa lei é estendida a nós como lei moral, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que vos tirou da casa da servidão. Não adorarás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e nem lhes darás culto. Esse Deus, irmãos, Ele está nos chamando, porque Ele diz, eu sou um Deus zeloso, que faço misericórdia até 1000 gerações, mas trago peso até a 3ª e a 4ª geração. Esse Deus é um Deus que está dizendo para nós que Ele não muda, e esse Deus que não muda, Ele quer nos atrair para que nós possamos conhecê-lo, e à medida que nós conhecemos esse Deus, nos tornamos cada vez mais fortes e ativos. Deus é um ser imutável na sua natureza, não há mudança em seu brilho, não há mudança na sua existência, não há mudança dos seus decretos, e por causa da sua onisciência, onipresença e onipotência, esse Deus que não muda, Isaías capítulo 46, 10 fala assim, desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Em tempos de tantos que se levantam para dizer que podem, que fazem, homens, nós temos a Bíblia nos apresentando um Deus que diz assim, eu sou mais que qualquer rei, eu sou mais que qualquer autoridade, eu sou o vosso Deus. Meu desejo é que você conheça esse Deus. E não há como conhecer esse Deus se você não ler as Escrituras, se não buscá-lo em oração, se não adorá-lo, se não estreitar a comunhão com os santos, e não viver a vida de fé de tal forma que cada um de nós, conhecendo os seus dons e talentos, servimos a Deus, e na multiforme graça de Deus, podemos ser beneficiados e abençoados com os dons que cada um tem, para que com isso nós possamos crescer. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo de número 4, que o Senhor nosso Deus deu pastores, evangelistas e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E se você é um santo, separado do pecado, Deus quer aperfeiçoar você. Mas não tem como aperfeiçoar se você não conhecer mais o seu Deus. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que reacenda em nós esse desejo de conhecê-lo. Que essa pandemia que nos tirou
do templo nos empurrou para dentro de casa, para os nossos pensamentos e conflitos, agora que estamos um pouco mais livres, nos leve a conhecer esse Deus, porque à medida que conhecemos esse Deus, essa noiva estará sendo preparada, que é a igreja, para encontro com o seu noivo, assim, quando ele assim definir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Faça a sua oração, tempo de oração seu com Deus. E fala: Deus, se eu não estou te conhecendo tanto quanto deveria, me permita te conhecer mais, fortalecer mais as minhas convicções, a minha fé, a minha vida. Me traz de novo a tua presença, traz alegria ao meu coração e renova, para que eu seja forte e ativo na tua obra, no teu serviço. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos ao Senhor nesta hora, reconhecendo, a Deus, que poderíamos conhecê-lo muito mais do que já temos conhecido. Mas em alguns momentos nós paramos de buscá-lo, de orar, de estreitar os nossos laços de fé, de comunhão com o Senhor, com a igreja, com os irmãos. Pai, traga-nos de volta a tua presença, para que possamos de fato conhecê-lo dia após dia. A conversão é só o start, é só o início, é só o momento que nossos olhos são abertos, nossas mentes se tornam claras, lúcidas em relação a o que o Evangelho apresenta. Mas cremos, ó Pai, que o Senhor tem algo mais para cada um de nós, para que nós estejamos prosseguindo no serviço ao Senhor, ó Deus, e assim estejamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Oramos, ó Deus, para que a tua igreja, em especial a igreja do Vale do Jatobá, cada membro, cada pessoa que tem estado aqui em nossa igreja, seja desafiada a conhecer o Senhor. E à medida que temos contato com o Senhor, evidentemente um Deus santo, 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 ó Deus, não há como permanecermos diante de um Deus santo, praticando os mesmos pecados, vivendo os mesmos erros, porque a tua santidade revela as nossas impurezas e confrontam as nossas perversidades. Ó Deus, que nós possamos te conhecer. E ó Deus, e que à medida que conhecemos o Senhor, a casa do nosso coração esteja cada vez mais limpa, os nossos lares cada vez mais restaurados, a igreja cada vez mais comprometida com o Evangelho, cumprindo a missão que o Senhor deu a ela. E assim, ó Deus, glorificarmos o teu santo nome, porque servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.